nós estamos começando a nossa aula da Escola Profética. Todo sábado, por esta hora, mais ou menos, um pouquinho antes às vezes, a gente está conectado com milhares de alunos no Brasil, muitas nações. Já fizemos uma primeira parte com os pastores, dando testemunho da Escola Profética, do 24/7, oração 24/7 em suas igrejas. Aleluia! E Deus está mudando o nosso país, através dessas orações, atos proféticos. E a nossa aula de hoje é 4 passos que Davi deu para atingir o coração de Deus. E isso está em 1 de Crônicas 29, que é o texto principal que eu quero ler com vocês. Depois disse rei Davi a todo o seu povo, estou lendo na minha Bíblia: o meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem, sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata de construção de um palácio para pessoas, mas é um palácio para Deus. Amém? Para construir o templo do meu Deus, olha bem o que ele fala: preparei com todo o meu esforço, acrescente, diga físico. Preparei o material necessário, que isto é ouro, diga ouro, prata, bronze, ferro. Olha lá, ferro, bronze, prata, ouro. Veja bem. Também várias pedras preciosas, mosaico, mármore. Agora vamos segundo. Mas além de todos os preparativos que fiz para a casa, para o templo, dei também prata e ouro que me pertence, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro, de 40 toneladas, e prata pura para revestir paredes, tal. Agora ele pergunta: quem está disposto a dar ofertas ao Senhor hoje por própria vontade? Então, os chefe de grupo, de família, autoridades das tribos, oficiais, você vê que vai ser uma escadinha de autoridades, né? Acompanhando o profeta. O profeta Davi dá uma oferta e convida para vir. Então vem os chefes, vem o chefe do exército, vem, e até chegar ao povo. E o povo, lá no versículo 9 diz assim: o povo deu de boa vontade ofertas a Deus. Eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou feliz. Em resumo, depois que o povo viu os líderes ofertando, eles ficaram muito felizes. E acredito que em nossas igrejas hoje o povo vai ficar muito feliz quando o profeta, o pastor, lhe está ofertando. Eu sempre aconselho os pastores que estão conosco, que estão ofertando na minha vida, no meu ministério, uma honra de paternidade, que ele faça isso no altar da sua igreja. E diga: hoje eu estou levantando, estou hoje mandando um cordeiro para o nosso profeta, lá para casa, como o pastor Eric manda uma oferta mensal por mês para o templo, a construção do templo lá em Faxinal Soturno. Depois nós vamos ver um testemunho do pastor Neto também, que queria muito trazer um cordeiro, Deus proveu. Quer dizer, faça isso diante do teu povo. Eles vão ver 2 princípios muito importantes. Eles veem que vocês têm um pai, vocês têm uma pessoa, têm uma cobertura, tem alguém que está te observando, tem um mentor, você não está sozinho. Isso faz com que haja um respeito dele também para com você. Se ele está dando para o profeta, nós vamos dar para ele. E se você quiser fazer melhor, quando o seu povo te ajudar a dar um cordeiro, você abençoa ele, e pensa que eu abençoo junto, vai ser uma bênção profética e pastoral junto. Ele será 2 vezes abençoado. Isso faz parte de um princípio que eu estou lendo para vocês. Davi junta as orações dele, as ofertas dele, com o filho. E Salomão, quando vai terminar a construção, em 2 Crônicas 5, ele junta as ofertas do pai Davi e junta as ofertas dele e dos seus filhos. E quando houve a inauguração do templo, foi tão grande a presença de Deus que eles não podiam parar em pé. Então, as pessoas que criticam a unção hoje de não ficar em pé, eles têm que retroceder um pouquinho lá em 2 Crônicas 5.
E em todos os momentos que a Bíblia fala que houve uma grande liberação de ofertas a Deus, houve também uma grande manifestação da glória de Deus. Amém? Essa história aqui se repete um pouco parecida. Tiago, meu filho, está comigo. Nós começamos a construir um templo em Vaxão Soturno. Depois nós passamos a igreja para ele e com a sua esposa. Hoje o netinho já é um pregador. E o dia que eu não passo a palavra para ele, ele me pede: esse pastor, quando é que vão passar para mim essa palavra? Então, o importante é que a obra continue de pai para filho, filho para neto, e isso é importante que passe para gerações, porque Deus trabalha com famílias, não é verdade? Nós que criamos essa coisa aqui chamada de denominação na nossa época, aqui no Brasil, porque o Brasil sempre tem um jeitinho para tudo, apesar que não é só no Brasil, mas se você estudar, Deus trabalha com famílias, tribos da família de Arão, vai lá, não é verdade? E a menor família será como uma nação. Deus olha para você como uma nação. Declaração de Davi. 4 coisas. Eu vou ensinar isso. Está acabando a bateria aqui, mas eu vou passar para você rapidamente. Como Davi conseguiu mexer no coração de Deus. Já pregamos 2 dias sobre isso, agora eu vou tentar passar a reduzir. Mas assim, 4 dedos. O primeiro mandamento que está ali, eu acho que foi um pouquinho mais além, fala, não sei se alguém está falando aqui, Deuteronômio capítulo 6 fala, diga, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu. O que diz a tua Bíblia? Coração ou força? Pois é, eu queria ver a tradução aqui, mas não recebi. Deuteronômio 6, 5. De todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as tuas forças. Se você for para o hebraico, isso vai se tornar em 4. De todas as tuas posses. Nossa tradução, como foi feita por um padre, principalmente Ferreira de Almeida, não havia interesse da Igreja Católica que a gente soubesse que a gente deve amar a Deus com toda a riqueza. Lá em Apocalipse 5 fala que devemos toda a honra, toda a glória ao Senhor e toda a riqueza. Não é verdade? Mas como é que um pobre vai adorar a Deus com toda a sua riqueza? Hein? Quantos gostariam de adorar a Deus com toda a sua riqueza? Mas se você está pobre, como é que você faz? Vou falar hoje à noite. Como é que você deixa de ser pobre para adorar a Deus com sua riqueza? Mas o Davi, ele entende um princípio que tornou ele um homem segundo o coração de Deus. Ele adorava a Deus com toda a sua força física. Quantos de vocês viram alguém dançar e por quilômetros e quilômetros o cara dançando no meio da rua e quase nu e sem se importar se alguém está olhando? Alguém já dançou com Davi? Então diga adoração física. Com toda a força física. Tudo que eu posso falar para você, eu posso reduzir em 4. Então, física. Então, ele adorava com toda a sua força física. Se Davi estivesse aqui hoje, dançando aqui, ele pulava lá em cima. Se você assistir um casamento judaico, você vê aqueles caras pulando lá em cima, virando cambalhota. Num casamento, o noivo vira cambota daquele jeito, a noiva levantada lá em cima, porque eles adoram com toda a sua força. Segundo, com todas as suas emoções. Davi, ele adorava a Deus, ele chorava, ele se deitava no chão, ele clamava, ele gritava, ele fazia declaração de amor. Ele escreveu mais de 70 cartas de amor para Deus. Aleluia. Comece a escrever. Então toda a sua emoção estava. Ele não queria saber se alguém perto. Ele se rasgava chorando. Ele deitava no chão. Terceiro nível é o nível da nossa mente, é o nível da riqueza, o nível financeiro, que principalmente nas cidades como São Paulo, o dinheiro se torna um Deus. E nós temos o perigo, inclusive vocês, amados, de dizer a seguinte frase: olha, não vou no retiro porque eu estou com pouco dinheiro, não vou em Israel porque eu não tenho dinheiro. Se você falar assim,
Você está dizendo que o dinheiro é mais poderoso que Deus. O dinheiro não pode te impedir de nada, porque você tem um Deus todo-poderoso. Você quer ir para Israel? Vai lá e faça inscrição. Entendeu? Vai lá e faça inscrição, reserva o teu lugar. E depois você veja o que Deus faz. Amém. Aleluia. Então, Davi, ele mostra para Israel uma atitude que nos explica por que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. É o único profeta, o único governante que quebrou algumas leis, como por exemplo, ele ali dentro da cidade murada, que é Jerusalém velha, quando você for visitar Jerusalém, você vê que na porta que está fechada, a porta dourada, por onde o Messias vai entrar, até os muçulmanos construíram um cemitério ali na porta, porque a profecia diz que quando o Messias vier, os mortos vão levantar do cemitério. E mesmo que os muçulmanos não recebem Jesus como Messias, mas eles creem que ele é um profeta, eles construíram então um cemitério ali, por via das dúvidas se a profecia estiver certa. Eles querem ressuscitar na chegada do Messias. Aleluia? Mas o Davi não está com o túmulo dele lá fora. Davi está com o túmulo dele dentro da cidade murada. Mas a lei diz que não pode ter morto ali dentro. Então como está Davi lá? Hein? No estudo de hoje você vai estudar, vai receber a lição. Quando Davi enfrentou uma luta, houve uma praga, começou a morrer seus homens, e veio o profeta, deu uma palavra para ele subir no monte e adorar. Ele chega lá no Monte Israel e diz: eu quero fazer um sacrifício para Deus. Aí o proprietário disse: não, olha, eu te dou as terras, te dou os bois, eu te dou também a lenha. E ele disse uma frase séria, né, que disse: não vou oferecer a Deus um sacrifício que não custe nada. Então este homem nos ensina como ele atingiu o coração de Deus. Aleluia. Outra coisa marcante na vida de Davi, que Davi foi concebido de um ato sexual ilícito. Para alguém ser considerado judeu, ele tem que ter a mãe judia, e a mãe de Davi não é judia. E se Davi estivesse aqui hoje, para ele entrar no templo hoje, ele teria a chance de 99% dos sacerdotes não deixar ele entrar. E ser considerado um imundo. Isso até é cômico, né? Um homem que não é judeu se tornou o maior rei dos judeus de todos os tempos. Parece que Deus está rindo da nossa cara, dizendo: vocês não estão entendendo nada. Eu não procuro religiosos, eu procuro verdadeiros apaixonados. Não procuro uma religião, eu procuro um relacionamento, uma comunhão. Deus não está nem aí com religião. Por isso que hoje, graças a Deus, a gente está vendo tantas pessoas pregando aqui. E deixa eu ver se eu posso falar. E não vejo nenhuma gravata. Porque havia um tempo que quem não tinha gravata não podia pregar. Conheci um pregador que foi pregar e ele foi sem gravata e mandaram ele voltar para casa. Você está sem gravata, volta amanhã com gravata direitinho e você prega no nosso noite. A nota de vir com a gravata bem bonita, assim, subiu no altar, devagarzinho, pegou o microfone, colocou ali no pedestal, deixou a gravata, botou a gravata direitinho e disse: agora é gravata, prega. A gravata não pregou. Mas assim também, algumas religiões, se você não está com a roupa adequada, se não está com os paramentos religiosos adequados, você não pode entrar no templo. Mas em qualquer lugar do mundo, você pode entrar no lugar
que é o coração de Deus. Então, a maior lição de todos os tempos da vida. Então, eu vou resumir isso para você. O que é que você faz para imitar Davi no teu quarto de guerra? Você vai lá, primeira coisa, diga, ora. Você escreve lá no teu quarto de guerra o nome, o pedido: quero meu filho convertido. Amém? Então diga, oração. Apresente a Deus as tuas necessidades. Salmo 50 fala isso, que o que Deus espera daquele que está necessitado, que apresente a Ele os seus pedidos, e depois que alcança, responda com louvor, agradecimento e tal. Escreva o que você quer. Agora você tem um filho perdido, você tem alguma pessoa que está perdida, você pede essa oração, mas não basta. Você tem que interceder. Você diz, Senhor, eu intercedo pelo fulano, eu peço perdão por ele, apresento os pecados dele, peço que perdoe os pecados dele e intercede por ele. Não é só a pessoa, qualquer coisa que você quer. Eu estou dando exemplo de um filho que você quer ganhar, chegar das trocas. Aí você intercedeu por ele. Isso pode durar um tempo, 30 dias, 60, quem sabe não. Mas aí vem o ponto 3. A oferta de resgate para um filho é um cordeiro. A oferta de resgate pelo marido é 50 ciclos de prata. A oferta de resgate para uma mulher está lá em Levítico 27, é 30 ciclos de prata. A Bíblia toda fala de ofertas de resgate. E Davi fazia isso. Ofertas de resgate pela esposa, pelo filho, por isso. Então, o terceiro ponto, ele entra no lugar, na presença de Deus, com a sua oferta. Quantas pessoas vocês conheceram na vida que dizem assim, eu orei pelo meu filho 50 anos para ele se converter? E às vezes eu fico pensando, dizer assim, minha senhora, podia ter acelerado essa conversão em 40 anos. Você devia ter ofertado por ele também. Você só faltou uma parte. Aleluia. Vale uma oferta, você fica quieto. Glória a Deus. Agora, no quarto passo, depois que você faz tudo isso, você não tem mais o que fazer, você mergulha no coração de Deus. E você fica ali, aí não tem mais o que você pedir, você não vai passar 2 dias pedindo, você já pediu, você ofertou, fica na presença. Diga aleluia. Fica na presença, até que venha sobre ti a glória de Deus. Pode passar um dia, uma semana, vai para o monte, fica 7 dias, de repente você sente que você está lá dentro. Aleluia! Você entrou. Diga, você entrou. Você está dentro. Irmãos, é diferente quando você entra na presença. Você está dentro do coração. Esse é um lugar que só nós podemos entrar. Aleluia. Deus nos criou a sua imagem semelhante, nós saímos de dentro dele. Nós podemos voltar lá para dentro. Assim. Então, de repente, você está tão cheio que você não pede mais. Aí você começa a orar assim: eu estou vendo meu filho entrando ali, livre da droga, liberto, pregador. Você profetiza, suas palavras então saem do trono e vem, e de repente você vê a resposta de oração. Aleluia. Para todas as coisas que nós queremos, o processo é esse. Nós temos o livro do Jubileu, onde nós fizemos 365 proclamação. Tudo que nós queremos a gente pede, intercede, oferta e proclama. Todo ato profético, nós vamos lá, colocamos uma oferta e depois nós proclamamos. Agora vamos para o ministério. Nós estamos caminhando juntos hoje para o ministério. Cada vez que um sacerdote vai ser consagrado ao ministério, preste atenção, cada vez que um sacerdote se prepara para o ministério, ele tem que entrar no Santo do Santo, tem que entrar na presença de Deus sempre com uma oferta. Então, na consagração dos sacerdotes, tem uma oferta. Vamos lá? Na consagração tem uma oferta que Deus estipula.
Agora, eu contei para vocês ontem que Deus está caminhando conosco que nem um professor do jardim, que está ensinando alunos. Letra A é assim, letra B é assim. Então você sabe que o professor nunca vai adiantar muito na cabecinha da criança, para não perturbar. Espera mais um ano, 10 anos. Então havia sempre estipulado um valor para um sacerdote ser consagrado. Ele estipulava um valor, ele entrava lá com aquele valor, correto? Mas algumas pessoas que se salientaram a unção, eles não ficaram só naquilo que estava estipulado. Quer saber de um? Eliseu. Eliseu assistiu Elias fazendo o mesmo processo de Davi, os mesmos passos. E Eliseu disse: para aí um pouquinho, lá está o profeta de Deus, que leva no altar um novilho, coloca água, e vem esse fogo todo do céu, e olha a unção que está sobre esse cara, e começa a martelar na cabecinha dele. O cara com 12 bois ali, 12 juntos. Poxa, aquele profeta ofereceu um novilho, e veio todo aquele fogo, veio toda aquela chuva. Acho que o cara começou a barbear ali naquele arado ali, né? Daqui a pouco ele começa a pensar: mas se eu desse 2 bois? E se eu desse 4? E se eu desse 6? E se eu desse 8? E aí Deus lá do céu diz: Elias, tu já teve muitos discípulos que te traíram, mas agora eu estou vendo o coração de um lá embaixo, que está pensando em fazer mais do que a lei estipula, está fazendo mais do que aquilo que foi pitolado lá no regulamento. Vai lá. E aí Elias chega lá e joga o manto sobre ele. Onde está o talite? O menino queria saber o que é o talite. E eu diga comigo: aprendendo com Davi. Aprendendo com Davi. Eu vou resumir o que eu quero falar para você. Vamos passar algumas imagens aqui. Volta um pouquinho na lista. Então diga comigo. Observe bem, diga o coração. Deus sempre pede o coração, Ele quer o teu coração. Então Ele começa a ver o que está lá dentro, passa para frente. É aqui que entra. O coração é dividido em 4 câmaras: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Aleluia? Aleluia. Dá uma olhada. Eu não vou falar das funções, que não é aula de medicina, vai adiante. Lado direito tem funções, lado esquerdo vai adiante. Tá? O amor está presente em filme, novela, tudo bem. O significado do amor: ó, grande afeição, grande amizade, ligação espiritual, carinho, simpatia, ser amado. Isso é o conceito do mundo, ok? Porém, do ponto de vista bíblico, o amor é mais do que isso. Na cultura grega, o amor era visto de 4 ângulos. Diga: eros. Ó, tudo em 4. É atração física, tá? Amor, filéu. Diga, entra lá na área emocional. O próximo entra nessa outra área que eu estou falando, mental e material. E o amor ágape é aquele amor de Deus que não tem limite, e etc, etc. Amém? Então esse amor físico, eu já falei disso, eu estou apaixonado por você, aquela coisa ali que dura minutos. O prazer desse amor dura alguns segundos e traz consequências amargas para o resto da vida, muitas vezes, né? Mas o amor que Deus espera de nós, que é o maior mandamento, que pertence a toda a Bíblia, resumia tudo nisso. Olha só, se você conversar com um iniciante, um rabino iniciante, ele vai falar que tem que obedecer 613 mandamentos, mas se você estudar
e falar com um sábio. Ele vai dizer, mas todos os mandamentos podem ser resumidos. Os 10 mandamentos, tem 5 mandamentos que apontam de algo que eu devo dar para Deus, e 5 que eu tenho que dar para o meu irmão. Equilibrado. Eu resumo nisso, você receber Deus para dar para o seu irmão. Você receber unção para dar para as pessoas. Ou então você receber Deus para as pessoas verem Deus em você. E o rabino mais sábio de todos os tempos, ele resumiu isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás teu próximo com a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Jesus está falando desses 4 níveis, amém? Agora veja o templo. Ó, fora, ato exterior, santo lugar, lugar santíssimo. Adiante. Deus está nos dando um mapa. O tabernáculo vai te levar até o coração de Deus. Volta um pouquinho. Próximo. O primeiro ponto que nós falamos, fora do templo, são as pessoas que estão lá fora. As pessoas que estão à margem do rio. Eles querem pescar o peixe, levar para casa e comer. Próximo, nada mais. Os curiosos. O segundo, aqueles que dizem que conhecem a Deus, ou são até religiosos, batizados, e alguns até são sacerdotes, até fazem maravilhas, amém? Mas não, eu digo assim, ó, homens com dons. Veja bem, os dons que nós recebemos são irrevogáveis, amados. Quer dizer que um pastor, alguém que recebe um dom, pode até fazer milagres, e pode continuar pecando e continuar fazendo milagres. Mas eu vejo que os dons de Deus atingem físico, emocional e financeiro. As igrejas pregam, seja curado. Mas a macumba também prega, vem aqui e seja curado. Nas igrejas a gente prega, teu casamento pode ser restaurado, mas na macumba também diz, o casamento pode ser desmanchado e tal. Nas igrejas a gente fala, aqui você pode prosperar, mas lá na macumba também. Mas existe um nível. Existe um nível. Quanto tempo? O ano passado, eu cheguei na Bahia, não chovia 5 meses. Bahia é um lugar que eu tinha trancado na garganta. Feiticeiro, macumbeiro na Bahia. E aí, quando eu recebi o convite para a Bahia, eu pensei comigo, vou chegar lá, faz 5 meses que não chove. E Deus falou para mim, vai levar uma mensagem para a Bahia, leva uma mensagem para feiticeiros. Nesses 3 níveis, qualquer um trabalha, amados. Nesses 3 níveis, qualquer feiticeiro faz o que o pastor faz. Qualquer pastor faz o que o feiticeiro faz. Mas nesse outro nível, que atinge as nuvens para cima, é só quem está no coração do Pai. Nesse nível aqui, fazer chover, macumbeiro pode chamar o maior que tiver. E quantas vezes eu desafiei macumbeiro para fazer chover? Quantas vezes? Na Venezuela, Deus nos deu um governador da Venezuela. Eu pregava para o governador, não chovia chovia muito tempo, não lembro quanto tempo não chovia. Quando choveu aqui para o governador de Roraima, eu subi lá no monte e o pastor Antônio Filho disse, vamos para a Venezuela? Eu falei, pastor, eu quero voltar para casa, 31 dias longe de casa. Mas aí o Espírito Santo falou comigo assim, a mesmo óleo que cai para cá do Brasil, cai para lá então. Então eu fui para a Venezuela. Na Venezuela chegamos lá seco, eu digo, é aqui mesmo, é aqui mesmo que Deus nos quer. Mandamos uma mensagem para o governador Henrique Mestre. Só que ele não recebia pastor. Ele odiava o pastor. E o pastor da igreja quadrangular, de Cumanã, nosso anfitrião, eu disse para ele, ó, Deus nos mandou aqui, eu quero pregar para o governador, quero ver chuva nesse país, quero ver um avivamento. Ele disse, o governador não gosta de nós, porque foi preso o governador e saiu uma matéria na televisão que o pastor estava dançando e festejando a derrota do governador. Aí então Deus falou comigo assim, veja aqui na igreja quem quer esta unção para ir até o governador. E uma menina bem magrinha, o senhor quer? Passou a noite chorando.
Eu disse, então tu vai levar para o governador essa palavra. Eu chego lá e disse que um profeta, não fala pastor, que não gosta de pastor. Diga que um profeta, quiser falar com o Lula, não tem problema. Mas diga que o homem de Deus está mandando um recado para ele. Se ele entregar a vida dele, o estado dele, vai chover na cabeça dele. E ele estava na praça pública. Sabe quantos bruxos tinham ao redor dele? 12. Jamais eu ia entrar. Mas aquela pequenininha, aquela guriazinha vai querer. Ah, mamãe mandou. O profeta mandou um recado para o senhor. O que quer, minha filha? Quer que chova? Quero. Então aceite Jesus. Entra. Sentou do lado dela. Programa de televisão na praça chamado Cafezinho com Maestro. E o país inteiro assistindo. E o governador coloca a mão no coração. Ele faz uma entrega nas frente das câmeras. Todo o país assistindo. Eu estava 12 dias que o pastor não me convidava para ir na igreja, porque eles se escandalizaram com a unção. Escandalizaram com a unção. E aquela menina me salvou. Então, a partir daquele dia, eu comecei a dar valor, muito valor para as pessoas pequenas e para discípulos. Aleluia. Que você pode entrar com a mesma capa onde eu não posso entrar. E aquele governador então recebeu a chuva na cabeça dele e se converteu. Aí que veio os bruxos. E quando eu vi que ele se converteu, ele agradeceu, mandou uma ligação, telefonou e disse: ele disse, quero agradecer que aconteceu tudo que a menina falou, a dor e tal. Eu falei, espera um pouquinho, governador. Isso que você viu até agora, que você foi abençoado, é só um cafezinho de Jesus. Ele faz um cafezinho com o maestro, né? Um cafezinho. Ele faz 5 minutos. Isso quer ser um cafezinho que Jesus te deu. Isso é uma chuvinha de nada. Tem muito mais. Vem para a casa de Deus, vem para o tabernáculo. Aqui é o teu lugar, aqui é a tua igreja. Aqui tem um pastor que vai cuidar de você. Aqui vai um pastor. E Deus me mostrou que os bruxos estavam com ele. 12 bruxos. E os bruxos falaram: governador, a palavra de pastor não vale nada. Não vai acontecer nada disso. E aí então o Espírito Santo disse: diga para ele que em 5 minutos ele vai ganhar uma sobremesa. Jesus vai dar para ele uma promoção a nível nacional na política. Ele desligou o celular. Daqui a pouquinho tocou um celular vermelho que só o Hugo Chaves tinha. E o Hugo Chaves disse: governador, estou escolhendo 3 ministros para governar comigo, 3 homens, e você é o único governador. Desligou o microfone e o governador disse para os brujos: como é que diz aí em espanhol? Estão despedidos? Estão todos despedidos. A partir de hoje, meu guru é o profeta. Deus está levantando profetas como Davi. E Deus vai honrar esses profetas. Então nos escuta. Aí eu vi que a porta se abriu. Nós começamos num cinema e terminamos num prédio com 5.000 pessoas. Deus começou a levantar paralíticos, Senhor do céu, pela televisão, pelo jornal, por tudo que é coisa que se pode imaginar. E se converteu um médico muito famoso lá, chamado Navarro, que hoje é um filho na fé, hoje é um apóstolo nas ações. E tudo aconteceu ali. Mas aqueles bruxos se uniram para nos atormentar. E aí eu pedi para o governador, gravei uma mensagem na televisão e disse: tem uma mensagem para o Hugo Chaves. Deus me deu um sonho. Mostrou o Hugo Chaves quando era pequeno, camisa vermelha e abandonado e tal, e eu mandei a mensagem para ele. Ele veio até a igreja, passou uma igreja, fez uma coisa linda e tal, mas era o Hugo Chaves. O pessoal adorava o Hugo Chaves. E o Hugo Chaves chegou na cidade e os bruxos não deixaram ele entrar. Então eu mandei uma mensagem para os bruxos, que custou bem caro isso. Eu disse: eu vou fazer um desafio aos bruxos. Deus me deu um sonho, 7 meses sem chuva, 7 meses sem água, e vai diminuir toda a energia do país. Ficou, irmãos,
Meu desafio foi esse: bruxos, vocês têm 7 meses para fazer chover. Depois da minha vez. 7 meses. Saiu no jornal Eu Tempo. Acho que é isso, né? E a mensagem do Hugo Chaves, que Deus mostrou 7 meses sem chuva, seca, e vai diminuir a energia do país. Esse é o primeiro alerta de Deus. Depois vai diminuir a tua força física, emocional, e a morte. Lá por 7 meses, Hugo Chaves entrou no palácio e levantou as mãos para cima e disse: eu creio que Deus é venezuelano. Desse jeito, brincando. Eu creio que Deus é venezuelano e vai ouvir nossa oração, vai mandar chuva. Na hora começou a chover. Eu sempre passo para meus alunos: se o Hugo Chaves fez chover, imagina você. Se Deus ouviu o Hugo Chaves. Então, preste atenção nesses 3 níveis. Esses 3 níveis qualquer feiticeiro faz, mas a teoria não é qualquer espírito de baixo. Só Deus pode. Hugo Chaves adoeceu, inventou a conversão, fingiu que era convertido. Doença veio. Quando estourou o incêndio em Santa Maria, vieram televisões do mundo todo. E Deus mandou nós estabelecer a casa de oração 24/7 em Santa Maria, porque a Santa Maria está com um decreto já há 21 anos. Esse é o 3º incêndio lá. Deus me deu no primeiro incêndio, da primeira vez que aconteceu naquele mesmo lugar, Deus falou comigo naquela mesma noite, que os 4 da União estavam por vir. Ainda tem mais um para vir, Santa Maria. Por isso a casa de oração está lá para interceder. Mas interessante, depois de tudo aquilo, dei uma entrevista na televisão. Passou uns dias, veio um enorme caminhão cheio de máquinas. Chegou lá um rapaz da televisão. É uma televisão do Hugo Chaves. Nós estamos aqui porque o Hugo Chaves mandou pedir uma palavra para você. Que palavra? Ele está doente, está no hospital. E aquela palavra profética que você deu lá se cumpriu. E quer saber o que pode ser feito para ele. E aí então eu preguei 20 minutos e já aproveitei e mandei uma mensagem para outros políticos. E a palavra é esta: a primeira vez que você ouviu a palavra de um profeta, estava atento. Lá no livro de Daniel, capítulo 4, aconteceu isso. Mas no capítulo 5 não deu mais tempo. A única coisa que você pode fazer, Hugo Chaves, é entregar a tua vida para Jesus, salvar a sua alma. E acabou o seu tempo. E Deus ainda abençoou que veio o presidente da Argentina veio visitar ele e trouxe uma Bíblia no hospital, naquele dia. E toda a família do Hugo Chaves aceitou Jesus. Sabe por que morreu Hugo Chaves? Ele amaldiçoou a nação de Israel. Sabia disso? Não sabia disso. Naquela mesma ano. Posso um minuto só? Pode? 15 segundos. Sim. Ele estava falando algo que ele é daquela região. Então, uma das besteiras que ele fez foi que num momento de muita raiva, ele amaldiçoou o Estado de Israel. E desde minhas entranhas, amaldiçoou. Eu não posso dizer. E ele falou mal da nação de Israel. Ele morreu justamente com câncer no estômago. Né? Então, Deus amaldiçoou. Ou seja, disse: eu abençoarei aqueles que têm abençoados e amaldiçoarei aqueles que têm amaldiçoado. Vocês estão, todos os vídeos em YouTube, procurem por que morreu Hugo Chaves. Ele morreu por causa de ter amaldiçoado o Estado de Israel. Pessoal, nós temos outro presidente da nossa Israel aqui. Na escola passada nós fizemos um ato profético. Mas então, eu estou parando um pouquinho aqui para dar uma aula para você a respeito de adoração dos 4 níveis. Te leva numa posição. Então preste bem atenção. Diga: adoração dos 4 níveis.
4 níveis de vida. Físico te leva a uma unção. Mas o feiticeiro também faz a mesma coisa. Emocional te leva a outra unção. Uma adoração, quando você oferta material, dinheiro, propriedade, te leva a outra unção, e outro nível de unção, de riqueza, de posses, de propriedades. E não só de possuir, mas dominar propriedades, dominar territórios. Mas quando a tua adoração é de todo o coração, mudou para um novo nível que ninguém consegue. Preste muita atenção, onde é que está a maior força de vocês? Que eu descobri isso em Santa Maria. Quando nós fomos em Santa Maria, não tinha como fazer o trabalho no sul do país. Não tinha. As igrejas secas, mortas, sequíssimas. E eu fiz 40 dias com a nossa equipe de oração e jejum. E saiu no jornal assim: nós na Macumba também, né? Vamos fazer 40 dias. E nós vamos mostrar que o nosso Jesus também é poderoso. Macumba falando. Eu falei, mas isso é para nós. Até hoje, lá por 24 horas. Ficamos morando em cima da igreja. Tudo isso. Mas no segundo mês Deus mostrou e disse: eles estão fazendo alguma coisa para ganhar de vocês o território. E eu fui ver o que era. Nas esquinas, eles paravam com pedágio. E cada carro que parava, para o carro aí, dá uma oferta aqui para o espírito tal. E já abençoava o caminhão do cara. E era um feitio. Como é que é feitio? Não é pedágio. Pedágio fala de pé, fala de idade, fala de. É um ágio do diabo, né? E todo que canta a cidade fazia aquela mesma coisa. Falei, Senhor, eu não estou entendendo, eles fazem sempre isso aí. Mas agora eles estão numa guerra com vocês. Eles estão levantando oferendas para ganhar de vocês. Vamos lá. Diga, nós estamos fazendo. Diga, adoração física. Dançando. E eles na Macumba? Dançando. Nós estamos emocional. Dando nosso emocional. Diga, eles também. Agora nós estamos na igreja adorando, jejuando, mas não tinha oferta. Comum, né? Você não tem costume de dar oferta. Mas eles estão levantando ofertas. E levantando ofertas. E levantando ofertas. E Deus me disse, eles querem ganhar de vocês. Eles querem dar mais oferta que vocês. A qualidade de adoração deles vai ganhar do povo de Deus. E eu convidei a minha esposa para isso, ofertar uma caminhonete que a gente tinha. E quando nós entregamos a caminhonete, eles desistiram de tudo. E dias depois do carnaval, senta um dos maiores bruxos da cidade na frente, no segundo banco. A esposa dele estava lá na igreja há uns 5 anos orando. Ele não se convertia. Quando ela jejuava e fazia vigília, ele zombava dela. Mas o dia que nós entregamos a caminhonete, eu disse, irmãos, aprendi com Davi. O Davi fez isso. Observe o texto. Com todas as minhas forças já dei ferro, já dei pedras, força. Se você examinar, ele vai passando um por um, por todas as emoções. Tá? É como você dizer, já dei meu dízimo, já dei minha oferta. Ih, já dei, recordei, pastor. E para aqui. Davi diz, mas por, a tradução é, por paixão. Aí entra o coração. Aquela oferta por paixão. Quando você está apaixonado por alguma coisa, você faz qualquer coisa para conseguir. Então aquela oferta de paixão que Davi deu, levantou ele. O próximo ato, passa o próximo. Aleluia, faz assim com o seu dedo. Mais uma para frente aqui, vamos ver. Segundo, próximo. Terceiro, santo lugar. Davi
Ele já tinha dado compromisso, diga compromisso, dízimo, já tinha dado oferta, diga, mas normal, até com certo esforço, mas daqui a um pouco ele passa. Próximo passo, por paixão. Preste bem atenção, a paixão te leva a se tornar um com a pessoa. O que te leva ao casamento, a atração física, o emocional, mental, mas o que vai com as vias de fato, o que é? O que liga você para a pessoa o resto da vida é o coração. E é aqui que Deus quer ensinar que esse lugar, santíssimo lugar, no templo, mostra o coração do Pai. Diga, Davi atingiu o coração. Então em Santa Maria, quando nós damos aquela oferta que era do coração, não é uma oferta para ganhar outra melhor, não é uma barganha, simplesmente um ato de adoração. Os bruxos se entregaram e o maior feiticeiro pediu a palavra na hora do testemunho e disse: quando a minha esposa falava que ia jejuar por mim, eu dava risada. Quando ela falava que jejuava, fazia vigília, eu dava risada. Mas o dia que ela disse que o profeta ofertou o carro dele, e eu ofertei com propósito. Olha bem, eu disse: diga para o teu marido. Nós tínhamos lá uns 50 pessoas, então a caminhonete estava uns 70 e poucos mil, dá 50, então 50 cordeiros, não vai cada um. Diga, a nossa oferta vai dar para cada pessoa da igreja. Diga para o seu marido, diga para o seu filho, diga para o seu irmão na sua casa, que o pastor está ofertando por ele. E agora vem a quarta parte depois da oferta. Profetiza para ele que ele vai vir para a igreja. Então aqui está a quarta parte que Davi recebeu lá no coração de Deus. Depois da oferta, tem que profetizar. Quando Elias recebeu o pão da viúva, ele profetizou, nunca mais faltará. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então você precisa unir esses 4 elos aí. Então eu disse: vai lá, ele não, diga ao teu marido que ele vai se converter, nós estamos ofertando por ele. Aquele cara ficou preocupado. Chegou lá no feiticeiro e disse: meu chefe, a esposa disse que quando nós falamos que ofertamos por ele, ele ficou branco, pálido. Chegou lá e disse para o feiticeiro: e aí, o pastor lá, ofertando por nós. E ele disse que eu vou para a igreja. Então isso que é interessante, que os feiticeiros sabem muito mais de profecia do que nós. Que todo ritual satânico feiticeiro é profético. Eles fazem um ato profético. Eu ofereço uma galinha e profetiza que a vida do cara vai melhorar. Aleluia. Eles recebem lá uma oferta para destruir o casamento e diz para o cara: pode ir lá que vai destruir o casamento. Só nós temos muita coragem de profetizar em cima da oferta. Mas Davi foi esse cara que fazia isso. Então, concluindo o feiticeiro de Santa Maria, ele diz: desde o dia que o profeta deu aquela oferta, o Pai de Santo disse para ele: filho, tu vai se converter. Mas como? Nós não temos o maior espírito, né? Que tinha um guia que matava uma pessoa em 24 horas. O rapaz matou nada mais, nada menos que o sogro dele em 24 horas. O demônio avisava a hora que o cara ia morrer e ele ia para o hospital esperar a morte do cara. Ficava olhando o relógio. Desse jeito. Eu lembro que eu estava cortando o cabelo uma vez. E daqui a pouco veio uma tempestade. E o carro não vinha na farsa. E veio pedra, que acontecia muito lá em Santa Maria. Pedras e tempestades. E eu pedi licença para o rapaz, dá licença um pouquinho, foi ali fora, está repreendido a tempestade. Para em nome de Jesus, no meu carro não vai cair uma pedra. Aí ficou todo mundo olhando assim, parou as pedras. Aí veio o feiticeiro e disse: conhece isso aí? Como assim? Nosso centro também, não caiu uma pedra.
Como assim? Nós temos um centro de macumba mais pesada que existe. Lá não cai pedra. A cidade toda é destruída, lá não cai uma pedra. Por quê? Porque nós temos em dia com nossas oferendas. Essa é a resposta. E eu falei, Senhor, nós vamos perder para esses cabos. Casa de crente, tudo furado. Uma pedra. E o feiticeiro não quer uma pedra. Então Deus nos ensinou. Davi, passa por frente. Davi nos ensina isso. Volta um pouquinho. Davi chega lá. Eu vou resumir. Próximo. Aquela parte que aparece naquela imagem dele. Ele chega lá. Da vida para trás de Davi. Adultério, morte. Toda a vida, 30 anos atrás. Sangue nas mãos. Tudo, todas as guerras que você trava, você ganha dinheiro. É uma guerra todo dia para você trabalhar e vender. Você tem lucro. Davi lutava com o inimigo e trazia o ouro. Daqui a pouquinho tem 100 toneladas de ouro. E a história da vida dele, desses 30 anos, é sangue, adultério, morte. E ele chega e pega tudo que ele arrecadou nesse tempo. E entrega como adoração, por paixão. Fica sem nada. Aleluia? Então ele diz assim: quantos de vocês hoje quer? A palavra que ele usa é se consagrar ao Senhor, ofertando. Diga assim, não entendi, pastor, repete. Ofertar é consagrar-se? É. Se você trabalhar um dia e ganha R$100, no final do dia você leva os R$100 na oferta. Mas o pastor passou todo dia na igreja só se consagrando. Qual que adorou melhor? O que ficou na igreja ou o que trabalhou o dia todo para ofertar? Qual? Não, meu irmão. Vocês só não estão na igreja na segunda-feira porque tem que trabalhar. Então Davi diz que quando nós adoramos a Deus nos 4 níveis e realmente nós fizemos da nossa vida uma adoração, é com toda a força física, é com toda a emoção, é com todas as posses, e isto torna Davi um homem que conquistou o coração de Deus. Diga aleluia. Aleluia. Então o Santo dos Santos nos leva, diga o átrio, lá fora, o pátio, diga toque físico. Diga depois o átrio, é o pátio mais interno, o átrio exterior, diga as emoções. O santo lugar, terceiro, nossa mente. Agora o Santíssimo, o Espírito, o coração. Imagina o teu coração em um copo. É exatamente ali no coração que vai a unção. No teu coração. Diga no coração que vai a unção. Amém? Coloque a mão no seu coração. Se você não cuida do teu coração, você perde a unção. O que pode fazer você perder a unção? Uma das coisas, mágoa, falta de perdão. Se você não perdoa alguém, você fica com aquela mágoa. Aquela mágoa é como um pontinho de café na água cristalina. Você está entendendo? Diga aleluia. Eu vou tomar essa água, vou encerrar. Passa à frente um pouquinho. Então, nesta aula, se você quiser se aprofundar mais, você vai descobrir que há 4 níveis para se aproximar de Deus. Você vai descobrir
que na Páscoa tem 4 taças, 4 pães. Você vai descobrir que no rio de Ezequiel tem 4 níveis. E tudo isso fala da mesma coisa. Amém? Se você quer ter um ministério que nenhum bruxo pode alcançar, 3 para baixo, qualquer bruxo faz. Para cima não. Você não imagina a coisa mais linda, nós chegar lá na Bahia e saber que os caras estão batendo bombo dia e noite para chover. Não caiu uma gota d'água. E Deus os manda lá com um envelopezinho de um cordeiro no bolso do casaco. E aquelas sol de rachar. Desci no aeroporto, veio um pastor me receber. E eu vou pisar na terra, agradecer o pastor local. Eu disse: não, eu sou motorista. Aí veio o pastor: vou esperar. Vou esperar o apóstolo. Eu quero honrar o apóstolo aqui no aeroporto. Porque depois que tu sai do aeroporto, tem estrada de chão. E a Bíblia diz que onde você encostar o pé, pode até estar sujo de chulé. Então olha só, o apóstolo veio, eu estendi a mão para ele e o pé. O pé no chão e a oferta na mão dele. Quando eu apertei a mão dele, caiu um pingo em cima do meu dedo. E começa a pingar. Estava o pastor Ed, o pastor pingando ali. Se está só começando, havia um rio de chuva. Aleluia. Pense comigo, milhares e milhares de feiticeiros. Enquanto o apóstolo Edilson estava falando na televisão, ele anunciava na televisão: o profeta da chuva está chegando. E quando ele chegava, choveu. Imagina quantas mil pessoas jogando pedra, telefonando, zombando. Imagina na internet. E nós também zombamos. Quero ver o diabo fazer igual. Então, amados, há uma diferença de ser um homem que agrada a Deus. Qualquer um faz mexer no físico. Qualquer um mexe nas emoções. Qualquer um mexe no dinheiro. Mas são poucos que mexem com o coração do Pai. Diga aleluia. De todos os judeus de Israel, só um foi dito: um homem segundo o coração de Deus. Ninguém mais lembra dos pecados de Davi, dos fracassos como pai, dos erros cometidos, mas todos lembram da sua oferta. Aleluia. Eu tenho um vídeo de 10 minutos, não sei se dá tempo, hein, pastor, antes da janta? Você consegue? Mas é importante você saber disso. Vamos querer assistir. Eu estou preparando você hoje para a Páscoa. Mas eu quero que você bote a mão no coração. Aleluia. Você entendeu por que Davi conquistou o coração de Deus? Amém. Você entendeu por que nós brasileiros jamais poderíamos ser chamados homem segundo o coração de Deus? Você entendeu por que o paulista jamais poderia ser chamado homem segundo o coração de Deus? Amados, o paulista só é movido a dinheiro. Desculpe, o sangue do paulista é dinheiro. Agora eu me compliquei, né? Quer que eu prove para você? Eu estou falando com uma geração de profetas. Aleluia. Aleluia. Profetas que estão ouvindo Deus. E eu não estou pedindo para você dar uma oferta. E tem pessoas querendo até dar um cordeiro. Hoje o pastor vai dar um cordeiro. Mas eu estou programando um ato profético para Páscoa. Mas eu sou um homem qualquer. Mas Deus, você tem que perguntar para Deus.
Se Deus quer que você oferte, uma oferta segundo o coração de Deus. Amém? Eu sei, eu vou em muitos lugares, tem pessoas que dizem: eu queria ter emoção como a tua. Algo assim. Eu falei: é simples. Eu lembro de um rapaz que antes de me converter, ele era concorrente da nossa empresa. Eles faziam macumba contra nós. E quando minha esposa estava para morrer, nós nos convertemos. E aí começou a morrer gente da família dele. Toda macumba que ele fazia contra nós, morria alguém da família. Quebraram a empresa, quebraram tudo. E quando eu entrei no meu jubileu, e Deus me deu o primeiro carro, foi um carro de cinema. Eu estou saindo para o Canadá, estava arrumando as malas, e passou o meu inimigo. E ele parou assim: que carro é esse? Ele: é meu. Teu? Quem te deu? Jesus. Eu era inimigo dele anos, e ele deu. Aí ele disse para mim: mas será que teu Jesus faria por mim o que ele fez por você? Vou repetir: será que o teu Jesus faria por mim o que fez por você? Eu falei: vamos entrar. Aí comecei para ele aquela musiquinha, né, que eu gosto de cantar: senta aqui neste banco, gatinho de mim, vamos conversar. Falei: a resposta é rápida e precisa. Se você fizer pelo meu Jesus o que eu fiz por ele, tenho certeza que ele fará por ti o que ele fez por mim. Glória a Deus. Aí ele me disse: sabe onde eu estava indo? Para a ponte do Fandango, onde as pessoas costumam se suicidar. Ele ia se jogar da ponte. 2 anos desempregado, perdendo tudo. Mas aquele testemunho mudou a história da vida dele. Então ouça bem. Aí ele testemunhou para mim: quando tu estava na tua padariazinha, nós tínhamos aquele grande... Ele tinha uma padaria com 100 empregados. Eu tinha uma padaria com 4 empregados. E eu me tornei concorrente deles. E eu fazia o que ele fazia com 4. Ele fazia com 100, eu fazia com 4. Mas ele tentou nos quebrar. E todas as noites eles tinham um espião na minha padaria. E os espiões diziam: hoje não tem dinheiro para fornecer. Ele não tem farinha. E naquela madrugada, que ele pensava que a gente não ia ter pão, ele fazia os pães para levar para o quartel. Mas quando chegava às 7 da manhã, a nossa padariazinha tinha fabricado todos os pães necessários para fornecer o exército. 90 dias, Jesus Cristo, o padeiro dos padeiros, desceu na minha padaria. Glória a Deus. Aleluia. E multiplicou os pães. E agora meu inimigo diz: todo dia eu ia lá espiar, e tu não tinha farinha. E todo dia de manhã tinha pão. Eu vi os milagres que Jesus faz. Será que o teu Jesus faz por mim o que fez por você? Simples. Pergunta: será que o Deus de Davi faria por mim o que fez por Davi? Será que faria por você o que fez por ele? Eu estou mexendo no teu coração. Em Israel, em 2006, Deus mandou profetizar em Israel, todo Israel. A primeira palavra profética foi com as novas autoridades de Israel. Quando eu pensei que eu não voltava mais a Israel, eu recebo um convite do embaixador israelense. Olha o título: ao profeta Joel. Como? Mas aqui no Brasil não é chamado Nídia da Silva. Agora, uma autoridade israelense me chamada de profeta. Porque eles sabem desses detalhes. Embaixo qualquer um faz, mas alguém se acompanhado por chuva, só Deus. 4º nível. Eu anseio
O sonho da minha vida é só esse. Eu não quero andar nesses 3 níveis abaixo, nem físico, emocional, financeiro, mas eu quero andar nesse outro nível. E esta mensagem que Deus mandou transmitir em toda a roda do fogo, Ele está levantando hoje, jovens. Aleluia. Hoje mesmo uma jovem entregando aqui um iPad, um tênis. O que o jovem tem? Ele não tem 100 toneladas de ouro, mas tem um tênis Nike, tem um iPad. Então está mais fácil para alcançar o nível. Mas é isso que Deus quer, levantar uma geração igual a Davi, que não está em busca de ouro, mas está em busca da presença do amor de Deus. Vamos assistir o filme, nós vamos encerrar e vamos pedir a Deus esta unção de Davi, que é uma unção de governo para a nossa nação. Amém? Pode ser? Apaga a luz, por gentileza. Se eu estiver atrapalhando, me fala. Davi, o homem segundo o coração de Deus. A inspiração do Senhor compartilhou em Davi uma noite inesperada. Prova disso foi a sua dedicação na construção do templo que ele chamava de a casa do Senhor, onde as pessoas poderiam se reunir para adorá-lo. Seu cuidado era tão expressivo que ele não deixou esta obra para seu filho Salomão, que na época era jovem e inexperiente. Eu, pois, com todas as minhas forças, tenho preparado para a casa de meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para as de prata, o bronze para os de bronze, o ferro para as de ferro, e a madeira para as de madeira, pedras de obelido, pedras de encaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, toda sorte de pedras preciosas e mármore em abundância. Além disso, porque pus o meu afeto na casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada, para cobrir as paredes das casas. Davi queria garantia da construção do templo e com melhor. Agora você saberá quanto a oferta do rei Davi representa em valores atuais. Primeiro vamos conhecer a unidade monetária da época. O talento de ouro ou prata, a moeda para grandes quantidades de dinheiro. Um talento de ouro equivale a 36 quilos de ouro. Davi ofertou 3.000 talentos de ouro, isto é, 108.000 quilos de ouro, só que do ouro de Ofir, o mais puro da época. Davi ofertou também 7.000 talentos de prata. Um talento de prata equivale a 36 quilos de prata, isto é, 252.000 quilos de prata. Para levar esses 360.000 quilos de ouro e prata, seriam necessárias 90 pás carregadeiras, com capacidade para 3.824 quilos. Ou uma dessas máquinas dá 180 viagens de um lado para o outro. Mas se fossem utilizados caminhões Scania com capacidade de 30.000 quilos, seriam necessários 12 caminhões. Agora vamos verificar quanto esse valor significa em espaço. Uma barra de ouro mede em torno de 20 centímetros. Estamos falando de 108.000 barras enfileiradas. Vamos tomar esta mesma medida para a prata. Então o valor estica para 360.000 barras, que corresponde a 72.000 quilômetros. Estas barras poderiam circular a Terra 2 vezes. A cotação do ouro de abril de 2009 é de R$ 68,00 o grama. 1 quilo de ouro custa R$ 68.000. Já o grama da prata está a R$ 12,27. 1 quilo de prata custa R$ 12.270. Somando os valores, Davi sacrificou
10.436.040.000 reais. Talvez esse valor seja algo demais para sua cabeça e você está perdido com os números. Mas vamos dizer o que poderia ser comprado com esta quantia. Uma geladeira side-by-side Frost-Free 600 litros, que leva uma das marcas mais caras do mercado, custa em média R$8.000. Em sua porta, o dispensa de água permite retirar água gelada e o dispensa de gelo faz gelo em cubos ou picados automaticamente, sem precisar abrir o refrigerador. Com a quantia citada, poderiam ser adquiridas 1.304.505 geladeiras. Uma TV de plasma Panasonic de 103 polegadas, a melhor TV de plasma de alta definição já fabricada, custa em média R$100.000. Se ao invés de geladeiras fossem comprados estes aparelhos de TV, poderiam ser adquiridos 104.360 destes modelos. Agora veremos o carro mais caro do mundo, o Bugatti Veyron, 16.4, de 2,6 bilhões de reais. Só o imposto sobre venda deste produto é cerca de R$250.000. Mas com a quantia apresentada, poderiam ser adquiridos 4.014 carros como Veyron. E ainda poderia se fazer o que o Sheikh Zayed Sultan, ex-presidente dos Emirados Árabes, fez. Ele encomendou um Audi A8, mas trocar o Bugatti Veyron por um Audi parece uma economia, não é? Acontece que o Sheikh mandou cobrir o carro com a prata mais pura que existe. Isso mesmo, prata pura. O preço do carro do Sheikh não foi divulgado, mas estimamos que, devido à exclusividade e aos detalhes do trabalho, o carro deve valer o preço de uma obra de arte. Com certeza, daqui poderia comprar os 4.014 Veyron e cobri-los com a prata mais pura. Acredite, se o rei Davi vivesse nesta época, com certeza seu palácio não seria menor ou menos suntuoso do que a casinha do Sheikh Zayed. O palácio do Sheikh Zayed está avaliado em torno de 300 milhões de reais. Só a oferta do rei Davi poderiam ser construídos 33 palácios como este. Mas se ao invés de comprar carros, geladeiras, TVs e mansões, o dinheiro fosse aplicado em uma poupança, os rendimentos mensais seriam 53 bilhões de reais. Agora vamos imaginar uma pessoa que ganha mensalmente um salário de R$465. Em quanto tempo ela levaria para alcançar este montante sem gastar R$1? Apenas 1.870.258 anos. Talvez você esteja pensando no valor da oferta, quantidade, mas não está refletindo o que ela significa. Para Davi, tudo que estava em suas mãos pertencia a Deus. O seu maior desejo foi fazer a vontade de Deus. Sua força e esperança habitavam nas mãos do Senhor. Lembre-se, esta foi uma análise apenas de parte da oferta que Davi ofereceu, pois além de seu ouro e prata particulares, ele ainda apresentou pedras preciosas. Era como se ele estivesse entregando um tesouro estimado, revelando o que habitava em seu coração, chamado de um segundo coração de Deus. Ouro para as obras de ouro e prata para as de prata, para toda a obra a ser feita por mão de artífices. Quem todos está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor. Agora você pode analisar como o seu coração e a sua fé têm se revelado para Deus. Nós vamos colocar a mão no coração e encerrar esse momento. Pode deixar assim mesmo. Volta lá, a parte que fala da adoração, da palavra. Aleluia. Aquela música da adoração.
vocês que estão fazendo o Tabernáculo de Davi, estão fazendo uma grande obra para Deus, extraordinária, de ter oração 24/7 na nossa nação. Agora vai ter um dia, e Deus está mandando esse manto para o Brasil. Não sei se você e seus filhos um dia terão na sua igreja uma pessoa entregando uma oferta como essa. Você crê? Quando eu estava observando aquela quantidade ali, eu gostaria que alguém calculasse para mim quanto será que o valor do Lava Jato levou. Todas essas ofertas de roubo, elas são dadas a Satanás. Sabia disso? A consagração de roubo para Satanás. Toda morte por acidente, mesmo que seja, muitas vezes a gente não percebe que não é um acidente, é um planejado, mas isso são sacrifícios. Acidentes como aquele de Santa Maria são sacrifícios para Satanás. Deus está procurando hoje onde tem o coração igual também. Aleluia, Jesus. Nossa igreja conta, examina por quantidade de quanto a gente quer ganhar com Jesus. Davi contava quanto ele podia dar para Deus. Então diga, precisamos inverter isso. Quantas pessoas estão dentro da igreja dizendo, estou aqui para ver quanto eu vou ganhar, Senhor. Eu estou orando para ver quanto eu vou ganhar. Eu estou fazendo vigília para ganhar mais. Eu estou fazendo isso para ganhar mais. É o contrário disso. O que Deus vai medir é quando nós estamos dispostos a dar. Porque ganhar, todo ser humano só pensa em ganhar. Todas as crianças que o pai volta para casa, a criança pequena, o que ele trouxe presente, pai? Mas quando a gente chega a ser adulto, não pensamos mais em ganhar. Pensamos em quanto podemos dar. Um filme que me chocou muito o coração de um homem famoso até hoje, Israel, é Schindler, a lista de Schindler. Um homem ímpio que entendeu o preço do resgate de almas. E ele resgata pessoas por dinheiro. E no final da sua vida ele vê os seus anéis ali, podia ter comprado uma criança com esse anel. E o carro podia dar para algumas outras pessoas. O cara sai chorando. Um ímpio. Sabe o que é isso? É o reflexo do amor do Pai. Isso é muito forte. Porque hoje eu penso, o Senhor Jesus está voltando. Os judeus esperam ainda para este ano. E a gente vai ficar pensando, eu poderia ter resgatado meu pai, poderia ter resgatado mais uma alma, aquele carro lá poderia ter resgatado tantas, aquilo que eu comprei lá, aquilo que eu investi lá, poderia ter resgatado. Logo no início da minha conversão eu dava R$100 por mês para o Ministério Morte Suru. E um dia eu sonhei que eu cheguei no céu e tinha umas 20 pessoas me esperando. Mas quem são vocês? Nós somos salvos para uma campanha evangelística que você deu R$100. R$100 me rendeu todas aquelas almas. Eu falei, a partir de hoje, meu tesouro está no céu. Aleluia. Você quer ser como Davi? Você quer um tabernáculo de Davi? Tabernáculo ambulante. Onde você vai? Então pergunte ao Senhor. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. Qual deve ser a tua oferta? O pastor, terminou o almoço aqui, ele me pediu para contar um testemunho. Amém, igreja. Quando eu resolvi que eu vinha no retiro, foi uma luta muito grande para estar aqui.
E eu, como todos, eu acredito, nós estamos passando um período muito forte no Brasil, dificuldades, tem uma empresa, e as dificuldades são muito grandes. E eu coloquei no meu coração que eu não poderia vir de mão abanada. Eu teria que trazer um cordeiro. Eu não via por onde. Em hipótese alguma, ver por onde trazer esse cordeiro. Preguei no domingo na igreja sobre Abraão, sobre as fases de Abraão, o seu chamado até o ministério dele acontecer. E uma das palavras que Deus falou muito forte comigo, lá em Gênesis 22, quando ele diz assim: teu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E aquilo me conquistou, me deixou sem chão. Senhor, eu não tenho por onde. Não tenho por onde. Eu honro esse ministério, sigo esse profeta, através do meu grande profeta aqui desde os 15 anos de idade. Meu filho. Desde os 15 anos de idade. Um dia nós chegamos para ele, só para concluir, e minha esposa falou assim que iria ir numa escola profética. Nós íamos para a Colômbia, ele falou: para quê? Se aqui no Brasil nós temos um profeta. Aleluia. Aleluia. Isso é. Aleluia. E aí eu coloquei diante de Deus que eu queria trazer um cordeiro, e falei com Deus na terça-feira, falei: Deus, eu não tenho. Mas o Senhor falou no meu coração: o Senhor vai prover. E Deus falou: eu vou prover o cordeiro para quem eu tenho escolhido na terra. Descansei. Mas aquilo, de uma certa forma, eu falava: Deus, por onde? Você imagina por pessoas. E eu estava imaginando errado, porque através do homem não ia acontecer. Quando o profeta falou aqui de tocar no coração de Deus, eu senti que na terça-feira eu toquei no coração de Deus. Aleluia. E o mais importante de tudo isso, eu estava na minha casa, arrumando o carro, esperando meu filho chegar para pegar o nosso irmão santo para vir para cá. Me chama uma pessoa na porta da minha casa, 13h15 da tarde. Chegou para mim do jeito que está aqui. Chegou para mim e falou: eu não sei, mas Deus mandou te entregar isso aqui hoje. Aleluia. Eu senti o chão sumir, eu senti a terra abrir, e senti o amor de Deus pela minha vida. E o mais interessante, o que o profeta falou hoje aqui? Para que nós levantemos uma oferta na Páscoa para a nossa família. Falei: Senhor, fechou o cerco. O Senhor é perfeito e completo. Quando ele olhou para mim, entregou na minha mão e falou: não é só para ti, é para ti e para a tua família. Aleluia. Quando o profeta falou isso aqui, eu glorifiquei a Deus. Os meninos que me conhecem, Miqueias, Vitor, eu sou uma pessoa que eu entrei para o Evangelho de cabeça. Eu tenho vivido bons tempos com o Senhor, mas tenho passado alguns períodos que Deus tem me espremido, e eu fui entender que quanto mais você espreme, o melhor vai saindo de você. Então eu estou aqui, vou falar para você que tem um propósito. O meu propósito é honrar o meu Pai. O meu propósito é honrar o Senhor. Esse é o meu propósito. Eu falei: eu não posso chegar na frente do profeta de mãos abanando. E essa palavra que foi dita aqui, eu tenho sempre no meu coração: nunca fazer nada para Deus
ou para o servo do Senhor na terra, enviado de Deus, que não nos custe, no mínimo, um sacrifício na presença do Senhor. Então é isso, irmãos. Eu estou aqui, digo, de pé, porque Deus tem me sustentado. Física, material, emocional. Porque eu sei que o melhor de Deus está por vir na minha vida ainda. Aleluia. Eu sei que existe um rompimento na minha vida espiritual. E quem me acompanha sabe disso. Deus tem feito algo glorioso dentro do nosso ministério, que é pequeno. Tantas lutas, testificava com o pastor Ricardo, no nome de Deus. Já passou prumo, já passou enxada, já passou carriola, já passou tudo. Limpou o que tinha que limpar dentro do ministério, para que ele pudesse fortalecer o nosso ministério diante de algo que Deus tem glorioso para nós. Honra, não com o intuito de ser honrado, mas pelo simples fato de honrar. Amém? Não olhe ganhos lá na frente, meu amado. Faça, seja liberal, delibere no teu coração, porque a honra traz unção para mim e para a tua vida. Amém? Deus abençoe. Jesus. Vamos aplaudir com muita alegria. Quem que tem horas, hein? Quem que tem horas? Ele quer consagrar o cordeiro agora. É o final do sábado, então nós vamos abençoar. E toda vez que Israel é concluído no sábado, na conclusão do sábado, no final do sábado, que é agora 18 horas, os pais abençoam os filhos. Aleluia. Eu quero abençoar os filhos. Aleluia. E eu não quero deixar você constrangido se você não trouxe a tua oferta, mas a tua oferta física é uma oferta. Não diga a tua presença física. Teu corpo físico está aqui. Está aqui? Dormiu um pouco essa noite? É uma oferta. Tua oferta emocional, amizade com a fé. Quando ele me disse que o menino dele segue no YouTube desde 14 anos, ele profetizou que um dia ia trabalhar conosco. Ele está trabalhando agora. O que é um cordeiro por um filho, né? Então a Páscoa a gente relembra o cordeiro ofertado pelo primogênito. Eu quero fazer um momento de oração. Eu quero que, se tem alguém que está sendo tocado pelo Espírito Santo para esta mensagem, Deus está falando com você a respeito de você fazer uma oração completa ao Senhor, toda a força física, emocional, financeira, espiritual. Tem alguém? Deus está te tocando? Você vai fechar teus olhos e perguntar para o Senhor qual é o teu cordeiro, qual é a tua oferta, qual é a tua adoração. E quando Ele falar com você, você simplesmente se entrega. Nós vamos ter mais uns 10, 15 minutos ainda que nós vamos fazer que nem Davi. Daqui a pouquinho temos a janta, que é o que já está pronta já. Depois nós vamos ter um culto. Então escute com atenção o que eu vou dizer para você. A lição do tabernáculo de Davi é uma adoração perfeita nos 4 níveis de vida. Quem entendeu isso, diga amém. Nós temos jovens que têm disposição para passar a noite toda cantando e saltando. Então adore com toda a força física. A tua oferta não é dinheiro, porque você não tem, mas você tem uma força física. Emocionalmente, a tua oferta emocional, a tua amizade, o teu carinho, esse amado filho que está do meu lado, nem imagina quanto meu coração precisa ouvir essa palavra. Eu sou seu amigo, meu filho. Só Deus sabe o quanto está vazio esta área. Eu sei que muitos pastores estão assim também, de você não ter
ouvido essa frase. Eu quero ser teu amigo, eu quero te honrar, eu quero te abençoar. Quantos pastores estão sentindo falta disso? Diga amém.